Então tá bom. Então a gente pede para todo mundo colocar desligar o microfone. Bom, Bom, pessoal, então boa noite, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Essa viagem, ela segue mais ou menos um padrão que tem sido a constante na história da gente, da Morads, né? A gente acaba indo para algum lugar que a gente se apaixona, que a gente gosta muito, vai o Aguinaldo, eu, enfim, um dos outros membros aí da Morgado Expedições. A gente acaba indo para algum lugar que a gente vai por interesse nosso de conhecer um lugar novo e acaba se apaixonando pelo lugar e quer trazer isso para vocês, dividir isso com vocês. E isso aconteceu com uma série de viagens que a gente hoje em dia oferece, né? E, e Geórgia eu fui para a Geórgia 3 anos atrás, eu acho. Era uma região que eu já tinha bastante curiosidade de conhecer. Fica exatamente do outro lado do Elbrus, que a gente já foi muitas vezes, e sempre a gente olhava para aquela cordilheira e ficava imaginando o que tinha do outro lado. Até que apareceu a chance de ir para lá e eu me deslumbrei com o lugar. Foi uma daquelas coisas assim que há muitos anos eu não ia para um lugar que me emocionasse tanto pela beleza, pelo momento de desenvolvimento do turismo que a Geórgia está, que é aquele momento que eu acho que é uma coisa que, em termos de tempo, é razoavelmente pequena, onde você tem uma estrutura já turística, que você não precisa acampar, né? Já tem acomodação, mas essa acomodação está começando a acontecer, ainda tem essa história de você ficar na casa das pessoas, aos pouquinhos estão se transformando em lodges, digamos, como era no Nepal talvez 20, 25 anos atrás, onde tem gente fazendo as trilhas, mas ainda é pouca gente. Então tem um espaço, assim, um intervalo temporal razoavelmente pequeno, onde as coisas ficam dessa forma. Daí, daqui a pouco, elas ficam mais populares, continuam bonitas, mas muito mais gente. E foi essa realidade que eu vi e que eu me apaixonei e que eu fiz questão de colocar, então, no cardápio, no menu de viagens da gente. No ano seguinte, o Aguinaldo já foi criando o primeiro grupo e eu fortemente recomendo que vocês tenham essa experiência, porque é um trekking lindíssimo e culturalmente muito rico, e que eu tenho certeza que o Aguinaldo vai passar então para vocês o que é essa viagem. Então, vai lá, Aguinaldo. tá bom. Boa noite, turma. Vou falar então hoje sobre a Geórgia. Como o Manuel falou, eu sou um dos guias também dessa viagem. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, é só escrever o nome ali no bate-papo, que depois no final a gente chama e vai conversando sobre isso, tá? Todo mundo já está com o microfone desligado, então vamos lá. Então vamos lá, Geórgia. Geórgia, quando a gente fala assim, vou para a Geórgia, muita gente fala, você vai para os Estados Unidos, meu amigo. Não, não vamos para os Estados Unidos. Então, a Geórgia ali é um mapinha aqui que dá para ver, ela faz fronteira ali com a Rússia, Turquia, Armênia e Azerbaijão. Como o Manuel estava falando agora há pouco, a parte que a gente vai, ela fica bem na fronteira ali com a Rússia enfim, ali perto da região do Elbrus também. Inclusive tem uma coisa interessante, tem uma montanha que vai ter umas fotos aqui, que é o Monte Rushba, que a gente vê ela tanto quando a gente está escalando o Elbrus, como a gente vê também ela quando a gente está fazendo esse trekking na Geórgia. Tá? Então, o melhor jeito de a gente chegar até lá é via Istambul,
Aí de Istambul você tem um voo direto para a capital da Geórgia, que é Tbilisi. E uma outra forma também é Dubai e depois para a capital da Geórgia. Mas indo por Istambul fica uma rota mais curta, né? Porque esse trecho São Paulo-Istambul ele tem alguma coisa como 10 horas, que eu me lembro, e depois é um voo mais curto até Tbilisi. Então, esse é o jeito que fica melhor para a gente chegar até ali. A nossa viagem, no total, ela tem 14 dias entre o dia de chegada e o dia que a gente está retornando. Então, eu fiz um cronograma aqui para a gente ter uma ideia de como é que é isso e como é o dia a dia. Então, o primeiro dia a gente chega em Tbilisi, se hospeda no hotel e, dependendo do horário, enfim, já dá para fazer alguma coisa à noite, que é uma cidade muito agradável para se visitar e para muitos bares, muitos restaurantes. Então, é bacana essa vida noturna de lá também. No segundo dia, a gente deixa um dia inteiro livre na capital, porque tem muitos pontos interessantes para conhecer por lá. É uma região, é uma cidade que ela combina muito coisas modernas com essa parte mais antiga. Tbilisi ela foi fundada, se não me engano, no século V, então tem muita história. É uma cidade que não é muito grande, ela tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, depois desse dia que a gente faz alguns passeios ali pela capital, no terceiro dia a gente pega um trem, que é uma viagem ao redor de 7 horas, que a gente vai até Etseri, que é o começo do nosso trekking. Né? Depois que a gente pega essa viagem de 7 horas, a gente chega aqui em Etseri, a gente pega um outro transporte, um carro, uma van, e aí a gente tem mais 2 horas de viagem até onde a gente vai dormir, para no outro dia começar o trekking. No quarto dia, a gente tem ali 15 quilômetros, sobe, 10, 6 horas de caminhada. O mais importante desse cronograma todo, que eu quero falar para vocês, é o seguinte, assim, é uma viagem que ela não tem muita altitude, a altitude máxima que a gente chega é 3.000 metros, e a gente dorme em altitudes médias de 1.500 metros. Tá? Então a gente vai estar caminhando aí por volta, 3.000 é o ponto máximo que a gente chega, que é a travessia, que é uma travessia de um passo. Então a gente vai estar caminhando em uma altitude de 1.800, 2.000 metros e dormindo ao redor de 1.500 metros. Tá? A média que a gente vai caminhar por dia de 6 a 8 horas, tem um dia mais longo, que é o sexto dia, quando a gente vai caminhar 15 quilômetros, ele é mais longo porque a gente sobe muito nesse dia, a gente sobe 1.500 metros de desnível, desce 8.650 e é ao redor de 10 horas de caminhada. Tá? Quando a gente fala essas horas de caminhada, 10 horas, 8 horas, não quer dizer que você vai estar caminhando esse tempo inteiro. Esse já é um tempo calculado com as paradas para descanso, tomar fôlego, essa coisa toda. Tá? Mas depois, no sétimo dia, como esse dia é duro, no sétimo dia a gente deixa um dia livre em Mestia, que é um vilarejo bacana, já tem uma infraestrutura, você tem alguns restaurantes, tem umas cafeterias, então é bacana também para descansar um pouco e curtir um pouco esse vilarejo que é legal. Tá? Então, assim, no geral, a gente vai ter em torno de 15 quilômetros, os dias mais longos, um pouco mais de 20 quilômetros de trekking, né? E as altitudes que a gente sobe e desce, o desnível, elas têm essa coisa entre 800 e 1.000 metros diários. Então, é uma viagem que, assim, ela é relativamente tranquila por causa que você não tem a questão da altitude, mas ela exige um pouco fisicamente por causa dos desníveis diários, tá? Tem ali embaixo, no total, a gente vai caminhar 116 quilômetros, vai subir praticamente 6.000 metros e descer outros 6.000. Pra vocês terem uma ideia, no Tour do Mont Blanc, que é uma viagem em relação aos dias, parecido à quantidade de dias, no Tour do Mont Blanc a gente caminha 170 quilômetros e sobe e desce 11.000 metros. Então, em termos de dificuldade, é uma viagem que ela está ali com o Tour do Mont Blanc um pouco mais fácil. Tá bom? Aqui, como eu disse, o ponto mais alto que a gente chega a 3.000 metros, a média altitude para dormir 1.500. E no mês que a gente vai, por exemplo, o ano que vem, a gente tem programado essa viagem do dia 12 ao dia 25 de setembro. Em setembro, as temperaturas são bem agradáveis, a gente tem aí durante o dia coisa entre 20 a 25 graus e à noite
esfria um pouquinho, cerca de 10 graus. Tem alguns dias que a gente sai bem cedinho, a gente sai com o tempo um pouco mais frio, aí com uns 15 graus mais ou menos, mas depois essa temperatura ela já vai subindo ao longo do dia. E fica muito gostoso para caminhar, porque não é um calor, não é aquele calorzão insuportável e nem o frio, é a temperatura bacana para a gente fazer esse trek. Aqui é uma foto de Tbilisi, que é a capital da Geórgia. Então, nessa foto dá para ver um pouco daquilo que a gente estava falando entre essa mistura do moderno e do antigo, vamos dizer assim, né? Aqui na parte mais inferior da foto tem algumas torres, que são umas igrejas. A religião predominante ali é a cristã ortodoxa, a maioria da população. E mais no centro da foto, você vê uma ponte toda moderna atravessando o rio. Esse é o rio Kura, que é o principal rio que passa ali na cidade. No canto, no outro extremo do rio, no canto direito, você tem umas formas que parecem essas formas tubulares, que são museus, são os museus. Eu não lembro exatamente agora qual museu que é, mas enfim, são os museus. E lá no outro canto da foto, mais para cima, lá à esquerda, você tem ali tipo um jardim botânico, alguma coisa assim. Então, é uma cidade que é uma cidade muito agradável. Ela mistura bastante essa coisa do moderno com o mais antigo, né? Tem uma fotinho aqui dentro dessa ponte que a gente estava vendo de longe, tá? Sendo por ali. É uma cidade que culturalmente ela é muito rica também. A gente encontra de tudo, pessoas tocando na rua, vários trabalhos em murais, como nessas fotos, né? Tem muitas feirinhas, né? Essa é uma viela, eu estava caminhando por lá, tinha essa viela super agradável com café. Tem muito dessas feirinhas de rua vendendo de tudo, até disco de vinil eu achei ali. E aqui é um ponto da cidade que ele é bem famoso, é tipo um calçadão, onde você tem alguns cafés, restaurantes. E essa torre é uma torre interessante porque ela é torta. Ali na janelinha ali em cima, em determinado horário, sai um carinha no trilho, vai lá com o martelinho para tocar o sino. E aqui do lado também tem um teatro de bonecos bem famoso ali em Tbilisi. A última vez que eu fui, já estava tudo esgotado, eu não consegui ir assistir, mas é uma coisa que é bem do lugar, assim, e bem procurado, tá? Aqui tem um videozinho dessa torre. Aqui é uma outra igreja. Então, essa parte da capital, assim, a gente deixa um dia na ida para conhecer e um dia quando a gente retorna do trek inteiro também na cidade. Para fazer o básico, para ver as coisas mais importantes é o suficiente, mas, enfim, até vale a pena, pelo menos, se alguém tiver tempo, mais um dia para curtir com mais calma, porque você tem muitos restaurantes com música ao vivo na parte da noite, esse tipo de coisa. Aqui é uma parte antiga da cidade, das construções. Aqui um outro calçadão, ele enfim, nos dois lados com lojinhas de souvenirs, esse tipo de coisa, e cafés e restaurantes. A Geórgia ela é famosa também pelos vinhos, né? Eles dizem que o vinho nasceu ali naquela região, foi criado ali. Então tem uma variedade bem grande de vinhos. E eu experimentei só umas 4, 5 variedades, mas são bons, são bem bons também. Tá? E uma coisa que eles têm ali, não só da Geórgia, mas isso também tem um pouco em algumas regiões da Rússia, porque assim, a Geórgia é uma
república soviética, ela fazia parte da União Soviética, essa parte, então, se eu não me engano, ela saiu do domínio soviético em 1991, e aí eles tiveram um governo enfim, que durou até 2003, quando teve a Revolução Rosa, e esse governo ele estava com muitas denúncias de corrupção, a economia não estava bem, muitos conflitos, e em 2003 esse governo foi deposto, e aí a Geórgia se transformou assim, num país que muito mais amigável para turistas e se desenvolveu bastante depois disso. Então essa é um prato tradicional de lá que chama khachapuri, e basicamente assim, eu não sei a receita exata, eu até tenho uma camiseta com a receita, mas é tipo uma massa de pizza e com queijo derretido, um ovo em cima e um pouco de manteiga. Tá? É bem gostoso de comer. O alfabeto da Geórgia é essa coisa de louco, né? Realmente é bem difícil de compreender. Aí, por exemplo, está escrito alguma coisa como perdeu-se um poodle cor-de-rosa, recompensa de 300 dinheiros, quem achar, favor ligar para o número tal. Tá? Esse alfabeto ele vem de 284 a.C., então é uma coisa enfim, realmente bem secular. O que acontece assim, na capital, muita gente fala inglês. Durante o nosso trekking, é comum a gente chegar em algum lugar e você vai perguntar alguma coisa para uma pessoa com mais idade, um pouco mais velha, ela fala para você, espera um pouquinho. Aí ela chama o adolescente da casa, ou quando tem criança em casa, e aí esse cara que vai conversar com você em inglês. Tá? Então, geralmente no interior as pessoas mais velhas não falam inglês, mas sempre tem ali o adolescente enfim, que consegue desenvolver a conversa nesse sentido. Bom, Morgado Expedições é luxo, meus amigos, né? Morgado Expedições oferece para você uma limousine. Não, isso não está incluso no pacote, tá bom? Mas dá uma volta de limousine, olha a cara das pessoas como ficam contentes, né? Enfim. Então, depois dessa rodada pela cidade, conhecer um pouquinho a capital, a gente pega esse trem, como eu disse, 7 horas de viagem. O trem ele não é um trem rápido, não é um trem novo. Dá para ter uma ideia aqui, alguns remendos feitos com Durepox, mas por dentro ele é bem confortável, né? Por dentro dá para ir numa boa. É um trem que, enfim, tem bastante espaço para pôr as mochilas, tem um serviço de porta para comprar coisas, dá para passar legal. E durante essa viagem de 7 horas ele faz algumas paradas que dá para descer um pouquinho e esticar as pernas, tá? Tem até televisãozinha ali enfim, dentro do trem, tá bom? Então a gente chega nessa estação, que é na cidade de Zugdidi, e de lá a gente pega esse outro transporte de 2 horas até onde a gente vai começar o nosso trekking. Durante o trekking, isso é uma coisa legal, porque a gente passa em muitas ruínas, né, de construções, igrejas feitas de pedra, e essas torres, por exemplo, eu vou mostrar mais em detalhes mais para frente, mas elas são da época da Idade Média, que está esse negócio aí. E elas eram usadas como ponto de vigia, né? Então tem algumas delas que ela tem uma parte aberta em cima e você deixava uma fogueira pronta, e se você se o vigia visse alguém, algum grupo vindo no sentido de querer invadir, alguma coisa assim, ele tacava fogo nessa fogueira, e isso era visto por outra torre mais além, essa outra torre também fazia a sua fogueira, e assim eles iam se comunicando para dizer para mostrar essa coisa que ia dar ruim ali no pedaço, tá? Então, durante o trek a gente passa por várias construções dessas, que são bem bacanas. Aqui um pouquinho do caminho do trek, a gente tem uma variedade que tem, assim, a gente passa desde campos com flores, floresta, e partes abertas também, que são legais, porque dá para avistar
bastante essa região das Montanhas do Cáucaso, que é onde a gente está. Aqui nessa viagem especificamente estava eu e o casal, o Thales e a Marília. E aí vocês imaginam uma situação, né? Eu e o casal. Meu Deus do céu. Aqui é um dos lugares que a gente se hospeda durante o trekking. Esse aqui é chama Grande Hotel Rushba. Ele tem esse nome de Rushba porque essa montanha aqui no fundo da foto que está com uma nuvem em cima é uma montanha que o nome dela é Rushba, ela tem 4.710 metros. É aquela montanha que eu comentei que quando a gente está escalando o Elbrus, a gente avista essa montanha também, tá? Então essa montanha, ela acompanha, a vista dela acompanha a gente durante alguns dias do trekking. E nesse dia a gente chega aqui nesse local e no outro dia a gente deixa um dia inteiro só para ir até o glaciar dessa montanha e voltar. E aí volta para dormir de novo nesse local. A hospedagem durante o trekking, ela é um misto de casas de família e às vezes alguns quartos com 4, 5 camas e banheiro fora do quarto. Na capital é um hotel 4 estrelas, suíte, bacana. E aqui também é um hotel que são quartos duplos, né? E alguns deles até tem o banheiro no quarto também. Bom? Então aqui, para ter uma ideia, essa é um outro tipo de hospedagem que a gente tem. E aqui lá dentro bem aconchegante, assim, bem gostosinho dormir aí. Aqui é nesse dia que a gente sai exclusivamente para ir até esse glaciar. Então a montanha Rushba ele tá ali no fundo à direita, tá? E esse dia que a gente demora mais ou menos, a gente sobe 1.000 metros, desce 1.000 metros e ao redor de 7 horas de caminhada, de trekking entre a ida e a volta. Então essa é mais ou menos, desculpa, essa é a paisagem que a gente tem durante essa ida ao glaciar. E aqui quando a gente volta, ou nesse dia, ou depois um dia mais para frente, depende de onde eles estão se apresentando, mas a gente marca com uns cantores para uma música típica ali da Geórgia. Tem um videozinho aqui para vocês darem uma olhada. Então eles cantam várias músicas, é uma coisa bem bacana de escutar, por que que não está indo para frente? Espera aí, pessoal, desculpa que travou aqui. Foi, beleza. Deixa eu só ver o negócio, tá. E aqui a gente segue o trekking. Aqui vocês vão reparar nas fotos que a gente está com uma mochila maior, porque nesse trekking a gente resolveu nós mesmos carregarmos todas as coisas. Você não precisa de muito, porque você não precisa levar barraca, não precisa levar saco de dormir, não precisa levar café da manhã, jantar, esse tipo de coisa. Mas a viagem que a gente faz normalmente, a gente carrega só uma mochila pequena de ataque com as coisas durante o dia. O resto é transportado para a gente, tá? Aqui uma bela paisagem, o casal na lua de mel e eu lá, né? O que eu vou fazer, né? O Thales, nem sei se o Thales está vendo aí a palestra, mas estava lá o casal de lua de mel e eu, tira foto para mim, não sei o que lá. Então, tudo bem, né? Mas essa é uma parte, é o ponto mais alto que a gente chega do trekking, a 3.000 metros. E, enfim, a vista é maravilhosa com as montanhas do Cáucaso ali no fundo. Aqui um pouquinho mais dessa paisagem. Realmente o lugar é bem bacana, é bem bonito. E aí, de novo, uma parte de floresta. Uma parte aberta. É legal assim, você saiu da floresta, entrou em parte descampada, dá para ver, você já tem vistas das montanhas. Enfim.
Aqui, como eu disse agora há pouco, no caminho, isso é uma igreja, uma igrejinha de pedra que a gente encontrou no caminho, tá? E a gente parou ali para entrar. Isso aqui é por dentro dela. Então, são construções legais de ver. O altarzinho. E aqui a gente passando, enfim, em mais algumas ruínas, e durante o percurso a gente passa em algumas vilas também. Tá? Uma coisa que tem legal lá, você tem uma raça de cão, de cachorro, que é o pastor do Cáucaso. E eles são super dóceis e grandes, cara. São gigantes. E a gente encontra muito por lá, né? Aqui um até resolveu acompanhar a gente um pouquinho. E a trilha tem algumas partes poucas partes que a gente caminha em umas linhas de terra, né? Como esse caso aqui, mas a grande maioria é por trilha mesmo. Aqui uma dessas vilas que a gente passa durante o percurso, dá para ver as construções todas de pedra, né? Várias torres. E aqui essa torre especificamente a gente foi visitar, a gente entrou, ela estava aberta para visitação e a gente foi dar uma olhada como que era por dentro, né? Aqui é dentro dessa torre. Então você tem uma série de lances dessas escadas para você chegar até o topo. Um pouquinho de trilha. Aqui é uma casa de família que a gente dormiu. E aqui eram 4 camas no quarto, o banheiro fora, e aí você faz as refeições no próprio local, né? Eles preparam ali o café da manhã e o jantar, e durante o dia a gente sai com um lanche para a trilha. Tá? Aqui uma outra casa de família também. Eu sei que eu sonho com esse papel de parede até hoje. Meu Deus do céu. E aqui é um café da manhã que eles preparam para a gente. E é isso, meus amigos. E aí, se você cansar, você tem serviço de táxi que te leva para qualquer lugar. Eu bati na porta, eu falei, me leva para o Brasil, pelo amor de Deus, mas não teve jeito, não, aí era muito longe. Bom, então é isso, turma. Um pouquinho de Geórgia para vocês. Deixa eu sair aqui. Tá bom. E aí, turma? Deixa eu ver, todo mundo acordado? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Bernadette, você quer falar? Põe, tira o microfone, fala comigo. Oi, Aguinaldo, você tá bom? Tudo certo. Estou aqui no meio de crianças. Eita! Então, eu estou encantada, estou louca para botar a minha mochila. Nossa, ela já está com a mochila pronta! Estou treinando as escadarias com 10 quilos para fazer o Elbrus. Boa, boa, boa. Não, o pezinho. Tá certo, ótimo. Já que tem que fazer o ataque, vamos, né, com 10 quilos, aí estou no treino. Boa. Estou ótima. Só falta liberar e aprontar para setembro, né? É o Elbrus. Setembro. Não, essa montanha essa da Geórgia. É setembro? É setembro, isso.
O que eu recomendo é já faz as duas. Você vai para o Elbrus, depois você vai para a Geórgia, que é do lado. Essa é a Geórgia, não é o Elba. Essa é a Geórgia. Bernadette, você estava dormindo? Pelo amor de Deus. Sim, é isso que eu quero. Hã? Então, Como? você faz o Elbrus, depois você vai para a Geórgia. Tá bom? Bom, turma, deixa eu ver aqui. Fazer os dois. Já está do lado de lá, tem que fazer tudo. Lógico, é só atravessar a cordilheira, pô. Vamos lá. Nilson. Uma pergunta, Nilson. Isso, boa noite. Boa noite. Quando nós fomos para a Mongólia, Uhum. era visível a influência da arquitetura russa lá, né? Uhum. No Uzbequistão também. Isso. Né? Eu acho que a Geórgia também foi uma parte da União Soviética, né? Isso, até 91. Uhum. Pelas fotos que você mostrou ali, a gente não muito isso, né? Em vários lugares no Uzbequistão, bom, a capital da Mongólia também a gente vê isso, né? As avenidas largas, um tipo de arquitetura, né? De construção. E pelo menos aonde a gente circulou aí nas tuas fotos, não deu para ver muito essa estrutura urbana da arquitetura russa. Não, mas não tem muito não, viu? Não tem muito não. Eles conseguiram conservar bastante da arquitetura deles, né? Essa coisa mesmo, a parte mais antiga da cidade com as construções de pedra. Mas você realmente diferente de Ulaanbaatar, por exemplo, como você falou, não tem essa coisa dessas avenidas lá. Tem uma ou outra, claro, mas não é uma coisa tão pungente assim como outros lugares que teve essa influência e fez parte da União Soviética, né? Você vê muito isso no interior, principalmente nos carros de trabalho, aqueles tratores, aqueles caminhões, sabe? Aquela coisa parruda mesmo, aquela coisa russa, assim, né? Ainda bem que não tem, né? Porque a arquitetura russa. Não se tem pela beleza, né? Pelo contrário, Tbilisi é uma cidade extremamente atraente em termos de arquitetura, né? Com certeza. Na capital da Mongólia, no Uzbequistão, a gente vê claramente, né? Uma coisa bem cartesiana, quadrada, né? É assim, impressionante isso, né? E eu imaginei que por lá também seria assim, porque pelo menos daquilo que a gente vê, claro, não tive muitos desses lugares, né? Mas aquilo que a gente vê em filmes, muitas vezes, de ex-províncias que eram da União Soviética e hoje são países independentes, ficou muito dessa arquitetura, né? Principalmente em prédios públicos, né? Os prédios de administrativo, do judiciário, órgãos públicos, né? E no entorno desses prédios, assim, você vê aquelas avenidas assim, longas, né? Asfaltadas, muito largas, né? A praça central de Ulaanbaatar, né? Ela é bem essa cara, né? Sim, sim. E aí parece que não pegou, não, né? Não, é um lugar bem aconchegante, assim. É um lugar que você se sente realmente bem ali. É gostoso de estar ali, né? Tu sabe alguma coisa sobre escolarização deles? Enfim, uma outra característica da influência russa nesses países todos foi um investimento muito forte na área de educação. E na área principalmente de ciência básica, eles fomentaram muito isso nesses países. Você sabe alguma coisa de escolas por lá, como é? Ou não? Não sei. Não sei não, Nilson. Não sei não. O Emílio sabe? Posso. Ok. Coitado, o Emílio estava mastigando, a gente chama ele. Todo mundo fica mastigando, né? Aqui. Não, parabéns aí, Aguinaldo, Manuel, querido. Eu já estive lá umas 4 vezes, rodei bastante já. Essa região não conheço, que você foi.
mas ela não diferencia muito quando a gente vai para Kazbeg, lá em Stepantsminda, que é um lugar maravilhoso, que eu acho que vale a pena dar uma investida por ali, porque é onde está o monte mais alto, né? Que é 5.480. Uhum. Mas a parte de... você falou de área russa, né? Aquela coisa de marca soviética. Eu diria que alguma coisa você vê em Tbilisi, mas eu acho que fica mais na Avenida Central, onde está o parlamento, nessa avenida que tem algumas coisas, mas ela não chega a se marcar muito. Somente o centro histórico é muito agradável, é um lugar delicioso, né? A gente aproveita bastante. Tem muitas construções medievais, então a presença russa não é tão forte, mas impacta muito. Na educação, sim, são muito... tanto a Armênia também tem isso, tem boas escolas, boas universidades, e você tem, quando você acaba tendo guias locais, eu trabalho muito com guias locais ali, muitos vêm de escola, a formação para um guia é muito forte, muito exigente, prestam exames e tudo, e os guias que eu tive nessa cidade, especificamente na Geórgia, especificamente fantástica a guia que eu tenho lá, e que falam espanhol fantástico, e eles trabalham muito a questão de ver um pouco da escola da KGB, que formava as pessoas que tinham que falar outras línguas sem sotaque, né? Então, eles trabalham muito pesado. Eu acho que se você viu isso, você que esteve no Uzbequistão também, que é outro local que a gente acaba entrando em contato, você pega guias que falam, às vezes, o inglês, ou francês, ou espanhol, e pode, com muito pouco sotaque, ou quase nenhum. Já tive experiências incríveis ali. Então, a educação é uma coisa muito reverenciada, muita preocupação, as pessoas se dedicam seriamente, e tem muito conflito político, né? Geórgia, gente, a pior coisa é ter a Rússia como parceiro ou como vizinho. E a Rússia, ainda mais, é um vizinho poderoso. E aí toda essa região de Ossétia, a Ossétia do Norte e do Sul, que é outra região complicada, também com muitos problemas. Então, os problemas são bastante generalizados ali dessas comunidades, não é nada assim tão tranquilo. A gente viu, acho que ano passado teve manifestações fortes lá em Tbilisi, também contra a questão soviética, né, que acaba interferindo demais na região política. Eles têm uma igreja muito forte. Santa Nino é a grande fundadora da Igreja Ortodoxa Georgiana, é uma igreja própria, ela não se liga com as outras ortodoxas, e é uma pessoa, isso você vê em cidade como Misreta ou Signagi, você faz essas regiões onde estão as grandes vinícolas. Visitar as vinícolas, não sei se nesse trek você passa por alguma vinícola. Não passamos, Emílio. É uma pena, porque elas têm a forma, né, a vinícola que coloca as tinas de barro que são enterradas na terra. É uma outra forma de fazer a produção do vinho, né? É lindo, lindo, lindo. E vale a pena. Acho que é um lugar lindo aí. Aliás, recomendo fortemente conhecer a Geórgia, como disse o Manuel, toca, né? E o trekking, desde já, é uma experiência. Esses pontos, essas torres, a gente vai vendo pelo país todo, né? Totalmente coberto por essas torres de comunicação. Legal. Obrigado, Emílio. Nada. Uma coisa que a gente sempre comenta com os grupos e acaba apresentando para os grupos, é uma fonte de informação um pouco estranha, mas é muito completa, que é a CIA americana, né? Na página da CIA, eu coloquei ali no chat, você tem uma coisa que chama World Factbook, e eles têm um dossiê de cada país do planeta muito completo, são as 13 páginas de informação de cada país e de vários aspectos, de economia, da população, inúmeros aspectos de cada país. Então, dá um perfil muito legal dos países.
E eu acabei de abrir, só respondendo então essa pergunta do Nilson em relação à educação, o índice de analfabetismo é 0,4%, ou seja, 99,6% da população é alfabetizada, que é um padrão normal do que a gente vê em países comunistas ou ex-países comunistas. Nesse aspecto, eles sempre são muito fortes, né? Então, para quem não conhece esse site, vale a pena ver. O que eu normalmente faço com os grupos é abrir 3 países, 3 perfis. Brasil, o país que a gente está viajando, e um país tipo Suécia ou Dinamarca ou alguma coisa assim, e daí comparar cada um dos índices, né? PIB per capita, escolaridade, expectativa de vida, número de filhos por cada mulher, é uma coisa bacana da gente fazer. Então, a gente sempre estimula que as pessoas deem uma olhadinha no país que vá visitar, dê uma olhadinha nesse site que é bem legal. É uma das fontes bacanas de informação, sempre, né? Legal. No caso da capital do Uzbequistão, a gente fica procurando onde é que está a arquitetura local, de tão forte que foi o desenho urbano imposto aí pela União Soviética, né? E o Emílio, ele falou do peso que tem o cristianismo ortodoxo lá, né? É muito interessante, a gente não tem muito essa dimensão porque a gente conhece muito pouco do cristianismo ortodoxo, mas ele é muito, muito refratário, muito. Só para se ter uma ideia, se você for à Grécia hoje, quase toda a população é ortodoxa, católica ortodoxa, e eles tiveram o cuidado de anular toda a cultura e toda a mitologia grega que a gente conhece. Se você anda em Atenas e pergunta algo para eles sobre filosofia grega ou sobre mitologia grega, eles não têm a menor ideia. E não têm assim, nenhuma disposição de conversar. O catolicismo ortodoxo ele é muito, muito refratário, é impressionante. E como eles conseguem fazer isso com um grau de eficiência muito grande, né? Se você perguntar até para guias ou em locais mais turísticos na Grécia, ninguém tem referência nenhuma de mitologia grega. Eu acho que a gente estuda mais mitologia grega do que eles. E isso em função da... Eu cheguei até a perguntar uma vez, eu encontrei um professor de filosofia de lá, e ele falou, olha, o cristianismo ortodoxo ele nunca permitiu assim nenhum tipo de concessão. A gente está acostumado com o catolicismo, que sempre fez muita concessão, né, e sempre permitiu misturas, mesclas, né, daquilo que a gente conhece de catolicismo, espiritismo e umbanda, né? O catolicismo ortodoxo ele não tem nenhuma concessão, nenhuma. Impressionante. Legal. Obrigado, Nilson. Valeu. Anne? Rinaldo, você vai sair direto do Mont Blanc para lá? Acho que sim. Eu acho que são... Oi, Xambô, tá? 29 de agosto para 12 de setembro? Não, aí a gente volta, não. Aí eu volto para dar um mergulho na praia. Anne? Anne, tá por aí? Tô. Oi, Anne. Boa noite. Boa noite. Você tem uma pergunta aqui pra gente? Qual o diferencial do trekking aí para a Geórgia? Assim, tem uma coisa que só tenha lá? Uma coisa que só tenha lá? Sim, essa parte, toda essa parte cultural deles, né? Como a gente falou, essas torres que a gente tem pelo caminho todo, que é da época da Idade Média, a música local que eles têm ali é uma coisa diferente e muito interessante. Enfim,
A parte da culinária também é bacana. E, assim, o legal de lá também, em relação que tem em relação às paisagens também, né? Você tem uma coisa você tem montanha nevada, você tem floresta, você tem campos floridos, mas eu acho uma das coisas mais bacanas realmente da região dali é essa parte cultural deles, né? Que é diferente do que a gente está acostumado a ver. Ok, obrigada. Imagina, obrigado, Anne. E eu acho que também aquilo que eu comentei no começo, que é o grau de desenvolvimento turístico que o país está no momento. Ele está sendo descoberto turisticamente, principalmente essa região de turismo, esse aspecto de turismo de aventura, de trekking no país é uma coisa muito nova e ainda muito pouco vista. E no mundo que está cada vez mais explorado por turismo, isso é uma coisa que chama atenção. A última vez, nos dias de trek, a gente cruzou com pouquíssimas pessoas e a maioria que a gente cruzou eram russos, né? Ali do lado. E voltando ao teu comentário, Chambô, a viagem do Tour de Mont Blanc acaba dia 12 de setembro e a Geórgia começa no dia 12 de setembro. Isso. Foi por isso que eu comentei. Não. Exatamente. Tá bem. Então, para quem tiver mais tempo e quiser fazer uma dobradinha, e como é perto, assim, o voo local lá é muito próximo de Geneve para Tbilisi, então, para quem tiver um mês inteiro de férias, dá para juntar duas viagens, uma de 15 e outra de 14 dias. Dá um mês de férias, dá para fazer os dois roteiros. É isso aí. E o Edelso lembrou bem aqui que a Geórgia é a terra do Stalin, né? Edelso, você está por aí, Edelso? Estou. Ô, Edelso, como é que você está, parceiro de Mongólia, de Kilimanjaro, enfim, de tantas outras? É verdade, é a terra do Stalin. Né? Também um abraço para vocês. Satisfação revê-los, amigos. Tô joia. Valeu, tá tudo em paz aí em Brasília, não? Bom, eu estou, né? Tem uma turma aqui que não está mais. Abraço, Edelso. Abraço. Alguém mais quer comentar alguma coisa, não? Não, tá todo mundo querendo jantar, Manuel. Ó, o tive uma experiência muito bacana também com esse. Peraí, só um minutinho. Na verdade, eu queria fazer o Elbrus e Geórgia, mas acho que o tempo não é o mesmo na época. Estou vendo que vocês estão. É Tour do Mont Blanc e Geórgia. Oi? Na sequência dessas é o Tour do Mont Blanc e a Geórgia. O Elbrus está mais para o meio do ano. Bernadette, tá. Depois o que tem em sequência, depois do Elbrus, tem a Mongólia. Então, a Mongólia eu fiz, tem 2 anos. Eu queria fazer. Bem que eu queria também fazer um Mont Blanc. Mas, assim, eu acho que me atiçou mais o Elbrus. Estava até no treino, falei, acho que eu vou juntar os dois, mas eu não vi as datas. Agora, falando que eu saquei que acho que é o Mont Blanc e... Bom, vou repensar, né? Não tem saída. Tá bom. As datas do calendário já estão todas no site. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Bernadette. O Luciano estava falando alguma coisa, Luciano? Não, comentário à parte, mas a Geórgia tem um judô também de muita categoria. Eles são georgianos, são muito bons. Muito, muito, muito bons. Sabia não? Que bacana. É uma região que os georgianos são complicados, osso duro de roer. Rapaz. Como os mongóis também. Uhum. Mas o judô na Geórgia é muito famoso. Legal. Tanto o que representava mais na unidade toda da União Soviética, a maioria, o nascedor, o maior, era na Geórgia. Eu não sei se o Emílio sabe alguma coisa do gênero, mas isso aí é bem pujante. O judô de lá é muito bom, muito forte. Eu acho que
eles são bons em muitas coisas, principalmente se a gente vê a dança, vocês devem ter assistido dança georgiana. Só um cara com uma capacidade e uma habilidade corporal enorme para fazer o que eles são capazes de fazer. É uma dança incrível, é super marcial, mas mostra... É um povo porreta, né? Eu estava escrevendo alguma coisa aqui para vocês. Vocês falaram da cidade de Stalin. Stalin fica numa cidade chamada Gori. E ele fica no caminho de Stepantsminda. Tem uma estrada legal que se chama Estrada Militar, que é por onde saem todos os produtos é a passagem, né, possível de estrada que comunica a Armênia e a Geórgia com a Rússia. E eles têm tudo que eles produzem, eles têm que vender para a Rússia, que é o maior comprador lá, né? Então não pode ter problema. E Gori é uma cidadezinha perto, nesse caminho, perto de uma outra chamada Oplistiche, que é uma cidade caverna, que é bem legal também. E lá em Gori, que é a cidade do Stalin, tem um museu. E eu diria assim, mas a cidade é bonitinha, mas o museu é bem soviético. E aí a gente parece que está dentro da União Soviética, daqueles locais estranhos lá no Uzbequistão mesmo, como o Dilson falou, né, que faz lembrar. Mas é bem legal. Legal. O Manuel é bom nessa dança aí. Para quem tem mais tempo, a Armênia está ali do lado e é muito bonita também. Então, como sempre, a gente estimula para quem tem mais tempo ajudar a bolar uma extensão. E a parte do litoral também é bacana, de Batumi, Jorge. Legal. É isso aí, turma. Então, quarta-feira que vem, o Aguinaldo vai falar de Tour Mont Blanc, numa palestra da Freeway, não dessa série. E na quinta-feira que vem eu vou conversar sobre vida no veleiro. Uma coisa um pouquinho diferente, contar um pouquinho da minha experiência aí nesses últimos 4 anos, onde eu andei velejando aí pelo mundo. Mas você vai falar a verdade ou só vai ficar no lado lúdico da coisa? Tem que falar a verdade. Aquela coisa de raio caindo, quebra o dedão do pé e corre, e quebra não sei o que lá, né? Por favor. Faz parte, né? A última viagem de veleiro com o Manuel, voltei com gastrite. Ele cozinhou, é isso? Oi? Foi ele quem cozinhou, por isso que você voltou com gastrite? Não, de nervoso. Não, cozinhar ele cozinha bem, isso é verdade. Mas guiar o veleiro é uma... Que sorte que não tem poste lá, então, né? É verdade. Vamos esperar ele fazer umas 60 travessias e aí depois a gente começa a viajar com ele. Aí sim, porque ser cobaia não é fácil não, viu? Eu vou perguntar para o Elvésio como é que foi a aventura. Você vai ouvir coisas boas. Não, é interessante essa minha experiência com vela, porque eu saí de uma área que eu estava muito na minha zona de conforto, que era montanha, e eu fui para uma coisa que eu tinha muito pouca experiência. E como todas as coisas que a gente começa a fazer, ela traz muita insegurança, muito medo, mas uma curva de aprendizado também muito rápida, né? Essa coisa de me mover muito, ao contrário dos jogadores que ficam um mês temporada numa baía, eu ando muito. Então, eu acabei fazendo muitas milhas. Eu estou com 25 mil milhas, são 50 mil quilômetros, em 4 anos, que não foram 4 anos, foram períodos na montanha e períodos no barco, né? Eu acabei fazendo 2 travessias do Atlântico. Então, hoje eu me sinto bastante confiante com as minhas habilidades. Mas nesses 4 anos teve muita história
que aconteceu e que hoje são histórias e são coisas divertidas de contar, mas que na hora que aconteceram foram complicadas. A mais complicada de todas, é que teria dado mais vergonha, foi quando o Aguinaldo estava no veleiro, estavam nós dois conversando, batendo papo, na costa dos Estados Unidos, e a gente passou a 1,5 metros de uma boia metálica do tamanho do nosso barco. Se a gente tivesse batido, a gente tinha naufragado. E de bobeira, deu uma distraída, a gente estava no meio do mar, não sabia que tinha nada por lá. Quando a gente olha, tem a boia passando a 1 metro da gente. Quase morremos só de pensar na vergonha que a gente ia passar por ter acontecido isso. Mas foi aí que foi a gastrite desse episódio. Exatamente. E não foi nem pelo perigo, foi pela vergonha que a gente ia passar. Isso. Bom. Manuel, quem pede de 0 a rodada de truco no barco tem que mergulhar e passar do outro lado? Com certeza, cara. Sabe que tem uma coisa assim, quando você cruza o Equador. Tem uma série de coisas que você faz, e eu já fiz isso, eu já passei 2 vezes não navegando ainda, não velejando, mas de caiaque na Indonésia. Eu e o Savério cruzamos 2 vezes o Equador, uma vez na ida, uma vez na volta de caiaque. Mas você tem que fazer um discurso para Netuno, você tem que se desculpar para Netuno de todas as agressões que você fez, desde pescar até poluir, e é uma meia-culpa não só sua, é uma meia-culpa que você faz no nome da humanidade. E daí você tem que se besuntar com uma coisa mal cheirosa, você tem que nadar ao redor da embarcação, tem toda uma história na mitologia. Navegação tem muito disso, tem muita como é que é a palavra? Me fugiu a palavra. Tem, como os navegadores antigamente estavam numa situação extremamente precária e com 1000 medos, então tem 1000 histórias que eles faziam até para se sentir mais seguros. Então não pode trocar o nome do barco, você até pode, mas tem toda uma cerimônia. Você não pode sair numa sexta-feira para uma viagem grande, você não pode levar banana no barco, você não pode assobiar no barco porque desaparece o vento. De barco, quarta-feira que vem, o resto de vocês na quinta. Tá. Minha conexão parou. Não, isso não vai. Valeu. Abraço, Arthur. Tchau, tchau. Um abraço.